2016. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Estamos aqui hoje para falar das coisas de Deus mais uma vez. Tenho tido um pouco menos frequência no YouTube e vai ser assim daqui para frente. Explico o porquê, amados, para que os irmãos então até orem, né? Para que Deus me dê força. Hoje a única coisa que eu posso pedir a Deus para a minha vida é força para concluir tudo que Ele põe na minha vida. Eu tenho 10 anos que eu moro na Itália, praticamente agora no mês de abril de 2016 vai fazer 10 anos que eu estou aqui. Quando eu vim embora para a Itália, para me casar com meu esposo, né, para a gente construir a nossa família, eu deixei no Brasil a minha mãe e a minha irmã. E eu sou uma filha de uma irmã só, nós não temos mais nenhum irmão ali, somos só nós duas. Minha irmã já estava noiva para casar, se casou, tem 2 filhos hoje, duas criancinhas bem pequenininhas, um de 1 ano e meio e a menininha de 6 anos, praticamente 5, 6 anos. E a gente está assim, amados, vivendo assim. Minha mãe está com seus 60 anos. Ela está com 60 anos, a minha mãe é 50, não, é 60 mesmo. Está com seus 60 anos. E como eu já contei aqui com alguns irmãos, né? Tem gente que acompanha o canal já há mais de 1 ano, 2 anos, sabe da minha história. A minha mãe sempre teve que batalhar muito para sustentar a mim e a minha irmã. Infelizmente, meu pai, ele teve uma vida muito turbulenta, muito complicada. E a minha mãe, grande parte da vida, 90%, ela ficou com a responsabilidade de crescer a mim e a minha irmã sozinha. Infelizmente, minha mãe nunca foi uma pessoa que conseguiu uma profissão ligeira, né? Algum tipo de trabalho que faz mais com a cabeça do que com o físico. E ela acabou caindo pro lado da faxina pesada na casa do povo. Depois cuidou de pessoas idosas e carregava aquele povo no braço mesmo, sabe? E a minha mãe viveu muitos anos nessa vida terrível, terrível. Eu uma vez tentei ajudar ela com uma velhinha, a senhora magra, tinha seus 90 anos já. E eu fui tentar carregar essa senhora para pôr ela na cadeira para tomar banho. Primeiro, quando eu vi a situação dela toda cheia de cocô, porque ela usava fralda, eu não aguentei. E aí minha mãe tinha falado comigo, põe ela só na cadeira para eu dar banho que eu faço o resto. Quando eu fui tentar carregar aquela senhora, eu não tive força, porque era muito pesada. Eu não sei porquê. Ela era muito magra, mas ela pesava assim tanto, que realmente eu não tive força. E ali minha mãe chegou, fez tudo rapidinho. E eu fiquei olhando minha mãe naquela vida em que ela se encontrava, tanto sacrifício para crescer a minha e a minha irmã. Depois de uns anos a gente começou a trabalhar e tirou a minha mãe dessa vida, mas foram muitos anos realmente. A minha mãe, ela deu a saúde dela, por mim e pela minha irmã, literalmente falando. E eu vim parar na Itália. E quando eu cheguei aqui, meu marido na época dizia que o mesmo que eu fazia no Brasil, eu ia fazer na Itália, eu ia trabalhar. Aqui tinha muito serviço também, e a gente junto ia trabalhar para construir a nossa vida. Eu ia continuar cumprindo com as minhas responsabilidades com a minha família no Brasil. Só que infelizmente, mas Deus ele sabe de todas as coisas, aqui eu nunca consegui trabalhar o suficiente para ajudar a minha mãe e a minha irmã. Em contrapartida, Deus abriu porta de emprego para minha irmã no Brasil e ela foi trabalhando e durante esses anos todos ela segurou a onda com muita dificuldade, não vou mentir para os irmãos, muita dificuldade mesmo, mas Deus sempre supriu e Deus ele tem um propósito na vida dela como tem na vida de cada um de nós. E no meio desses propósitos, Deus ele foi lapidando se é ela que eu, né? Eu aqui desempregada, 100%, sem um tostão no bolso, vivendo do que meu marido dá. E ela lá, né? Vivendo, trabalhando para ajudar a sustentar a sua família. E agora, nesse último momento, para resumir a história, porque a história é longa, para resumir a história, nesse último momento, minha mãe caiu doente. Ela teve que fazer uma cirurgia e ela tirou útero, trompa, ovário e foi uma cirurgia muito agressiva porque eles cortaram a barriga dela
E ali a médica chegou a tirar, segundo foi dito para mim, a médica tirou gordura do intestino. Então mexeram muito na minha mãe, mexeram muito na minha mãe. Depois fecharam ela de novo, ela voltou para casa, começou a se recuperar, aparentemente tudo bem, fez visita de controle, tudo bem. Só que ela começou nos dias para cá a sentir muita dor no estômago, muita dor na barriga, digamos assim. E uma dor que não acabava, uma dor desesperada, uma dor terrível. Minha irmã corre com ela para o hospital 2 semanas atrás, exatamente há 2 semanas atrás. Os médicos fazem alguns exames particulares ali, todos detalhados, e ali eles viram que minha mãe estava com problema no intestino. E o médico não pensou 2 vezes, falou, nós vamos ter que operar sua mãe com urgência, porque não tem problema sério. Levaram minha mãe para a salinha, cortaram ela ainda mais do que da primeira vez, em menos de 30 dias. E fizeram a cirurgia de novo no intestino de minha mãe. A minha irmã conta, Ana, foi um milagre. Porque quando a gente chegou na portaria do hospital e a minha irmã paga plano de saúde para minha mãe, quando a gente chegou na portaria do hospital, eu não tinha conseguido pagar o plano porque eu estou desempregada com 2 filhos pequenos. E é uma situação toda particular, toda detalhada da minha irmã. E eu aqui. Aí ela falou, eu saí pedindo dinheiro emprestado no cartão de crédito, Ana. E eu fui arrumando aqui, arrumando ali, arrumando aqui, devagarzinho eu consegui correr para pagar a conta lá, enquanto eu deixei ela internada. Eu fui pagar essa conta do plano de saúde dela para não dar problema, porque você sabe como é que é. Se a pessoa não paga, a pessoa morre. E ali, meus irmãos, ela disse que na hora que ela deu os documentos, passou tudo. E ela foi com o coração na mão, porque normalmente não passa, mas passou. E minha mãe foi muito bem atendida, tudo foi resolvido. Já passaram-se 10 dias da cirurgia, ela foi fazer um controle agora. E os médicos dizem que estão tudo bem. Ela está tendo algumas dorzinhas, mas diz que é da recuperação. Mas está tudo bem e minha mãe está saindo de novo de um outro problema. E na época que a minha irmã ficou assim, eu vi que ela ficou endividada porque ela tirou de uma coisa para pagar a outra que era urgente. Foi quando eu falei com meu marido, pela primeira vez, eu falei, olha, eu sei que a gente aqui está controlado, porque aqui na Itália a gente vive controlado. O dinheiro que entra é para pagar uma luz, é para pagar um telefone, é para pagar uma conta, é para pagar alguma coisa, a gente compra comida para casa. Então a gente vive assim, meus irmãos, a gente vive o dia. E, enfim, né? Eu pedi ele um dinheiro, ele me deu um dinheiro, eu mandei para minha irmã. E Deus abençoou a minha irmã, levantou pessoas que ajudaram. E mês passado a gente conseguiu, como se diz, né? Conseguiu sanar a situação, estancar a ferida. Mas assim, eu e minha irmã ficamos com o coração apertado. Falei, oh meu Deus, e agora? Esse mês a gente conseguiu, mas e mês que vem? E o outro? E o outro? Até onde a gente estiver nessa terra? Porque a gente não pode contar com a boa vontade, né? E com o coração de muitas pessoas que se levantaram para ajudar. A gente precisa resolver, né? E ficamos ali quietinha. Aí apareceu um monte de servicinho para minha irmã, que ela mexe com computação gráfica. Aí apareceu um monte de servicinho para ela, ela fez. Eu dei uma ajuda a ela também aqui, ajudando ela a trabalhar. E para minha surpresa, semana passada, meu marido fala para mim que tinha um moço que estava me procurando, querendo saber se eu estava trabalhando. E para minha surpresa, a mãe dele é uma costureira, ela tem um ateliê de costura, só faz coisa fina. Ela estava precisando de mim. Detalhe, eu nunca peguei numa agulha. Se os irmãos vissem aqui as costuras que eu faço aqui ajustando as calças, quando a calça está muito longa a gente arrasta, né? Vocês têm que ver que serviço ruim que eu faço. Eu não tenho paciência, mas foi ali que Deus me plantou. E a mulher me ofereceu esse emprego. O meu ganho é de aprendiz, mas eu sei que nessa brincadeira eu vou poder no final do mês, a partir de agora, ter no mínimo 100 euros para mandar para minha irmã, que vai para quase 400 reais, 100, 150 euros eu vou conseguir ter para mandar para minha irmã. E eu sei que esse dinheiro não vai cobrir todo o valor do convênio, porque é mais do que isso, é um pouco mais do que isso.
mas vai cobrir pelo menos 90% do valor. E ali a gente está tranquilo porque Deus tem abençoado, Ele vai liberar, algum servicinho vai entrar para minha irmã, que ela não pode sair de casa mais para trabalhar fora. Ela tem 2 crianças para cuidar, tem a minha mãe, ela não pode mais se permitir a trabalhar de emprego fixo, né? Mas assim, eu tô dando essa satisfação porque agora o que acontece? Durante a semana, meus irmãos, as manhãs que eu tinha aqui no YouTube já não tenho mais. Eu 8h30 eu pego o serviço, vou até 12h30, depois de 12h30 a 1h30 eu tô aqui em casa comendo com meus filhos, tudo correndo, 1h30 de novo até 4h30 da tarde. Então, quando é 4h40 eu tô dentro de casa. O meu projeto é fazer alguma gravação durante a semana após as 4h30. Mas como na semana passada eu tive que sair muito, eu tive que resolver várias coisas, então eu não cheguei em casa às 4h30, eu fiquei muito assim, né? E foi a primeira semana de adaptação, então eu ainda tô meio, digamos que eu tô me equilibrando ainda para entender bem como me organizar. De qualquer modo, hoje é sábado, eu daqui a pouco saio de novo, mas eu falei, eu vou falar com os irmãos, eu vou colocar um vídeo no YouTube e podem estar certos que eu não vou parar com esse trabalho. Só não vai ser todo dia, né? Mas os irmãos que já me acompanham há muito tempo estão acostumados. Vai chegando o mês de junho, né? Vai chegando esses meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, a Ana Paula some. Nos últimos 2 anos eu fui trabalhar na pizzaria da família para ajudar meu esposo. Esse ano eu não vou trabalhar, vou ter até tempo, vai ser mais fácil porque eu vou estar em casa com meus filhos. Então eu vou trabalhar muito cedo, mas eu vou me organizando e em nome de Jesus, amados, né? Em nome de Jesus, quando a gente tiver que estar aqui, a gente vai estar. Amém? Então é só uma satisfação, porque é a mão de Deus cuidando e a gente não pode deixar a família de lado. E se Deus abriu essa porta para mim é porque Ele sabe que a minha irmã realmente está precisando de um sustento. E ela não tem sozinha como bancar tudo isso. Então Deus me levantou a mim mesma para providenciar para ela parte desse sustento. E eu estou muito feliz, isso é um testemunho que eu tenho que dar, porque essa mulher me chamou há 3 anos atrás e nunca mais ela foi lá, conversou comigo, não sei o quê, depois sumiu, nunca mais, não deu nem a satisfação de sim ou de não. Eu fiquei até meio chateado, falei, poxa, menos uma satisfação podia dar, né? Mas acabou que não foi. E agora, depois de 3 anos, ela me chama de novo e eu tô lá. Efetivamente, tô aprendendo a costurar, tô aprendendo a fazer serviço muito bom, graças a Deus. É um serviço que me distrai, que não é que eu fico arrebentada ali dentro, eu tô bem tranquila e tô conseguindo manter tudo, a casa, os filhos e tudo isso sob controle. Ainda estou me adaptando, mas é um testemunho, porque eu vejo a mão de Deus provedora. Deus, Ele cuida de nós. Amém? E nessa história, eu tenho que ler com os irmãos hoje, porque tirando a Ana Paula e a vida da Ana Paula, porque hoje a gente já é amigo aqui nesse canal, nós somos amigos. E é igual eu falei, eu repito, vocês são minha família. São as pessoas com as quais eu posso compartilhar a minha vida, compartilhar as coisas que eu vivo, né? Por isso a satisfação e as satisfações. Mas a gente tem que falar das coisas do céu, não é verdade, meus irmãos? Saibam que eu amo muito cada um de vocês, estou muito feliz por ter vocês na minha vida. E a gente precisa falar das coisas de Deus. E eu lendo aqui o livro de Oséias, porque de manhã eu estou lendo a minha Bíblia, graças a Deus, estou lendo. Tem dia que é pesado, porque parece que o tempo não dá tempo, né? Mas aí a gente dá um jeitinho e lê assim mesmo. E eu estou lendo o livro de Oséias, parei no capítulo 2. Eu vou ler com os irmãos o capítulo 4. Acho que é isso mesmo. Deixa eu ter certeza aqui. É o capítulo 4. É o capítulo 4 que eu quero ler com os irmãos. É o capítulo 4, isso mesmo. Porque o capítulo 4 do livro de Oséias, amados, ele retrata os dias em que nós estamos vivendo. E sabe,
Não é uma ou duas pessoas que eu tenho visto falar isso e já tem acontecido na minha vida. E os irmãos que estão acompanhando o canal já viram alguns 3 ou 4 vídeos falando sobre os últimos dias em que a gente tem que se preparar através da oração, do arrependimento, interceder pelo próximo, servir o próximo. Isso está acontecendo aqui no nosso meio. E Deus está confirmando nesses dias, através de testemunho de outros irmãos que têm falado: Ana, eu estou com uma necessidade tão grande de orar, Ana, eu preciso orar, eu preciso orar. E tem irmãs que estão indo para o monte, tem irmãos que estão juntando e orando. E a gente vê uma necessidade geral de santificação no meio da igreja. Deus está chamando a cada um de nós a se santificar ainda mais. E a gente hoje vê o quadro do mundo como o capítulo 4 do livro de Oséias, que diz: ouvi a palavra. O Oséias era um profeta. Ele diz aqui para nós, Oséias, né? Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e há homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece. Com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Prestem atenção, amados, isso tudo não está acontecendo hoje. Hoje a gente está vendo que Deus ele realmente está em contenda. O que é estar em contenda? É quando Deus não está satisfeito conosco. E Deus ele está segurando a mão da ira dele, porque ela está para baixar a qualquer momento. Então é uma contenda. É Deus alertando, é Deus pedindo arrependimento, é Deus trazendo consciência para a igreja. Hoje Deus ele não pede só arrependimento, mas ele pede àqueles que já se arrependeram, já estão buscando a vida de santidade, que temem a Deus, para interceder por outros. Porque Deus está vendo que tem muita gente se perdendo, porque a maldade se espalhou por todos os lados e o amor se esfriou. E não adianta ter falsa impressão de que tudo vai melhorar. Porque eu já disse isso, eu vou continuar dizendo e vou dizer até o último dia que Deus me permitir estar aqui nesse canal. Não vai melhorar nada. Agora a gente está vendo aí o processo do impeachment da Dilma. Tem muita gente com o coração cheio de esperança. Dessa vez vai resolver, a Dilma vai sair, vai entrar um presidente melhor ou menos pior, ou alguém que pelo menos vai tirar o Brasil do vermelho, porque o Brasil tá a ponto de uma ditadura, não é isso? Então o povo começa a ter esperança. Deixais do mundo ter esperança, mas vós que sois de Deus, não ajunteis tesouro no mundo, porque a traça e a ferrugem vai vir e vai corroer. E até o nosso coração não pode se apegar às ilusões do mundo. Nós não estamos vendo só o Brasil, nós estamos vendo, eu que estou fora do Brasil, eu tenho essa facilidade para ver a nível global as coisas, porque a gente acaba vendo globalmente. Eu estou na Europa, então a gente vê a Europa em si como que está ruim das pernas. A gente ouve noticiário da França, da Alemanha, da Germânia e Alemanha, da Romania, da Rússia. E aí a gente vendo aqui a televisão internacional, a gente vê como é que está pelo mundo afora, a gente tem uma ideia, muito sobre os Estados Unidos é falado na Europa. Então a gente tem um nível global da visão, a gente não está só focado no país chamado Brasil. O Brasil é que faz parte do globo inteiro. Tá sendo falado agora que o Yellowstone, que é uma região ali na Califórnia, nos Estados Unidos, é uma zona de vulcões, tá? Tem uma placa tectônica ali, se eu me entendi bem. E está sendo dito que tem, como é que fala? Fenômeno sísmico acontecendo ali no Yellowstone, já há mais de 2 anos, amados, que a gente está acompanhando o caso do Yellowstone. Tem um lugar lá que a rua, o asfalto derreteu. Isso nós estamos falando 2 anos atrás, o asfalto derreteu. Porque a zona tá interditada. Tem várias localidades ali na Califórnia, vai até o México. Tudo interditado, porque o Yellowstone a qualquer momento pode explodir. E é uma panela de pressão, literalmente falando. Se estoura o Yellowstone, estoura, arrebenta com a Califórnia praticamente em peso.
Vai ser um desastre como nunca antes visto. Vai bater tsunami, vai bater tudo, porque vai ser um terremoto, um mega terremoto. E esses dias, essa semana, está sendo monitorado lá. Não sei se vai explodir daqui uma semana. Mas chegou num ponto que os próprios cientistas estão de alerta, falando a qualquer momento. Não é uma coisa, daqui uns 10 anos pode ocorrer, pode acontecer. Não, a qualquer momento. Tem gente saindo fora daquela zona, mudando de casa, para não esperar que a panela exploda. Então, olhando a nível global, amados, não tem como retroceder, o mundo não vai melhorar. A maldade está por todos os lados. As pessoas são cruéis, as pessoas são egoístas, as pessoas são idólatras, as pessoas são malignas, né? Aqui na Itália fala maligna. Malignas. Os corações são egoístas. As pessoas querem melhorar o Brasil, mas vai falar a nível nacional. Vamos tirar a putaria. Desculpa o palavrão, mas é o que está acontecendo. Está parecendo galinheiro o Brasil. É o homossexualismo no ápice. Você não pode falar nada que vai para cadeia. É roubalheira, é gente desonesta, é a juventude que não quer saber de nada. Vocês que estão aí estão vendo as crianças virando verdadeiras bestas, muitas crianças indomáveis, porque os pais não podem corrigir, os professores não podem nem levantar a voz, porque então é agressão. É claro que Satanás está na frente de tudo isso. A coisa está no ápice da loucura, está num ponto de entornar. E nós estamos vendo o mundo inteiro, meu Deus, meus irmãos, completamente fora de controle, a nível humano. A coisa está terrível. E aqui fala, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Tem verdade nessa terra. Os políticos estão aí só passando tempo na televisão, enchendo linguiça, meus irmãos. Estão enchendo linguiça. O povo fica nessa esperança, o presidente agora que vai entrar vai ser bom. É maçom. Os caras são tudo maçom, tudo com pacto com Satanás. E não é maçonzinho de primeiro, segundo, terceiro grau, não. É de 33 para cima, é máximo, é grão-mestres. São maçons da alta nata. Não estão só ali fazendo amizade entre eles, não. Eles estão ali batendo sangue para Bafomé, meus irmãos. Então não vem ter essa... mas esse aqui é crente. Mas é talvez, no meio de uma multidão. Eu acredito com todo o coração, e eu desejo isso, porque enquanto a gente estiver nessa terra, a gente precisa ter uma certa estabilidade para continuar. Quer dizer, o brasileiro precisa ter condição de trabalhar, ele precisa ter condição para pagar suas contas, ele precisa ter a comida na mesa. Ele precisa ter um mínimo de limite de decência para mandar seu filho para uma escola. Coisas precisam ser retiradas, precisa fazer uma limpeza. Quer dizer, o exagero precisa ser torto, cortado, retirado. Então é o mínimo. Se a gente tem que estar ainda esse ano inteiro no mundo, né? Então no final de 2016 a igreja ainda vai estar na terra, que Deus tenha misericórdia e dê uma estabilidade para os crentes, para que a gente possa caminhar dentro de uma certa proteção, quer dizer, para que o pecado não seja imposto como está sendo, porque está sendo voraz, está sendo uma coisa forçada. Seu filho tem que aprender sexualidade, seu filho não é nem homem nem mulher, ele é o que ele quer. Isso é imposto. Seu filho, você não pode corrigir seu filho, que senão você vai para cadeia. Como é que fala? O juizado de menor pode até tomar seu filho de você. As crianças estão literalmente sem proteção, a televisão fora de controle. O pai e a mãe têm que trabalhar, porque só o pai trabalhando não é o suficiente para segurar a onda da casa. Essa é a situação. E Deus, ele, né, na sua misericórdia, quem sabe ele vai dar uma certa, eu falo, condição para a gente respirar, um fôlego para a igreja respirar, para ela conseguir concluir. Mas olha aqui, a dor de parto. A mulher, quando ela está para dar à luz, ela sofre muito. E quanto mais se aproxima o momento do nascimento da criança, mais a mulher sofre. E o sofrimento da mulher é um sofrimento tão grande que ele chega a ser também psicológico, porque ela fica num desespero tão grande quando ela sente as dores das contrações.
ela fica muito desesperada, angustiada. Ela tem um consolo da criança que vai nascer, mas na hora que as dores estão ali no ápice, ela não pensa em nada, só na agonia de estar vivendo aquelas dores. Eu falo porque eu tenho 2 filhos, eu sei o que é isso. E não pense que com a saída da igreja da terra, né, esse momento antes da saída dela vai ser um momento simples, vai ser um momento calmo, vai ser um momento de paz. Mas vai ser um momento de treva, porque a Bíblia fala, meia-noite ouviu-se, eis o noivo, eis o noivo. Então, amados, a meia-noite é o ápice das trevas antes da tribulação aparecer do tudo. Porque a grande tribulação, ela vai passar 7 anos totalmente nas trevas, porque vai ser a ira de Deus caindo na terra e o anticristo fazendo o que quer. Então, aqueles que são de Deus na grande tribulação só vão poder escapar até cair e morrer fisicamente falando, muito caso. Vão ser anos terríveis, a Bíblia fala, vão ser dias como nunca houveram e nunca mais vão haver na terra, a ponto que serão abreviados. Esse abreviar eu ainda não entendi. Eu acho que é só naquele momento, para quem estiver ali, que vai entender o que é esse abreviar. Eu sei que a terra passa por 3 anos e meio de proteção. A herança da igreja vai ser coberta por 3 anos e meio no deserto. Talvez ali está a abreviação, no senso que Deus, ele vai cortar pela metade. Em vez de deixar o povo sofrer os 7 anos na terra e no final fazer o acerto final de contas, ele vai pela metade. Na metade ele vai recolher os seus santos, todos os seus santos. Mas eu não quero estar aqui para discutir isso porque eu não sei de coração. Mas a realidade, meus irmãos, que nós, como igreja de Cristo, não vamos passar lixa, como diz aqui, vai passar lixo, ou vai passar suavemente o processo. Tanto que o arrebatamento significa tirado com força. Uma coisa ela só é retirada com força quando ela está sob pressão. Um evento, ele só sofre um processo de intervenção com força quando ele está sob pressão. Então a igreja, a tendência para nós é viver cada dia mais nessa certa angústia, a angústia das nações. Aonde a gente estiver vai ter uma angústia, vai ter uma opressão, vai ter o coração apertado. E só quem estiver focado na palavra de Deus, só quem estiver concentrado em oração vai ter paz. Eu falo por mim. Tô vendo a minha irmãzinha lá, passando as angústias. Olha para você ver como é que o negócio é pesado. Semana passada, minha mãe, 2 dias depois que ela saiu do hospital, toda cortada, só em cima da cama. Minha irmã com 2 meninos pequenos para cuidar, um de 1 ano e meio, a outra de 6 anos, tem que levar a menina para a escola, ou é de ônibus ou é de carro, porque a escola é longe. Minha mãe em cima da cama, gemendo de dor nos primeiros dias, porque não foi uma passeada o processo que ela passou. Minha irmã com a casa para limpar, porque o menininho de 1 ano e meio, gatinha, caminha a casa inteira e bota tudo na boca. Vocês sabem como é que é criança pequena, e a casa não é pequenininha, é uma casa razoavelmente grande, ampla, né, digamos assim. Minha irmã sozinha naquela condição, tendo que trabalhar, arrumar um jeito de fazer alguma coisa para trazer dinheirinho, para pagar as contas. O que acontece? Pegou dengue. Pegou dengue, do nada, pegou dengue. Levantou um dia com dor por todo o corpo, uma dor de cabeça terrível. Pensou que era estresse por causa do que ela passou a noite no hospital com a minha mãe. Ela correu em casa para dar leite para menino, teve que levar a menina para a escola, teve que correr para o hospital. Uma loucura, que só ela contando. Pegou dengue. Ficou travada numa cama um dia inteiro, porque ela não tinha força, a ponto que a menininha de 6 anos, que é miudinha, teve que lavar um irmãozinho de 1 ano e meio, que é uma bolinha. E ela ficou por perto ali, porque se acontecesse alguma coisa, ela intervenia. Condição, meus irmãos, a luta não é fácil. Aí o menininho pegou gastroenterite, a menina pegou gripe, minha mãe em cima de uma cama, o marido pegou gastroenterite também e ela com dengue. Quer dizer, chegou num ponto que todo mundo já dava problema, todo mundo ficou doente, mas doente com o menino, só vomitava. Ela com o corpo dolorido, com o menino no colo, a menina com uma gripe terrível, pegou febre, à noite ficava com febre. Minha mãe em cima da cama gemendo, toda hora chamando a minha irmã, porque quando uma pessoa sente dor, ela não sabe o que fazer. Olha o quadro em que a minha irmã passou semana passada. Ela fala, Ana, foi uma provação que eu não te conto. Amados,
A igreja, antes de sair da terra, ela vai viver uma certa agonia. Talvez a sua vida está até boa, mas o fato de nós que somos verdadeiramente cristãos vermos os nossos irmãos passando aperto, gera uma angústia no nosso coração, gera uma indignação, uma incontentação. A gente sente uma certa aflição. O que eu posso fazer por alguém? O que eu posso fazer? Então é tempo de bater o joelho no chão e orar. Se você tem o hábito e a condição de jejuar, é hora de começar a jejuar. Colocar pano de saco espiritual. Tirar de você toda a sua vaidade, todo o brilho que você tem. E se colocar diante de Deus limpo como você é. Seja você um homem, seja você uma mulher. Tirar a sua glória. Às vezes você é uma pessoa muito bonita que se mostra muito bem. Ser mais humilde para focar-se em Deus. Porque esse mundo está ficando para trás. Não tem mais jeito de ficar investindo em nada. E aqui Deus fala que Deus tem contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Porque se você não conhece a Deus, amados, vocês estão perdidos. E conhecer a Deus é ter uma vida de intimidade com Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece. Com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar perecem. E hoje nós estamos vendo isso claramente. Peixes aparecendo mortos aí, há milhares aí em várias praias pelo mundo afora. E ninguém explica o motivo. Pássaros morrendo, caindo do céu, aparecendo mortos. E por aí vai. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais vos acusa. Quer dizer, Deus está falando, ninguém faz nada. E o povo que segue esses sacerdotes é igual aos seus sacerdotes. Quer dizer, se você vai num templo, numa igreja em que o pastor não está pregando arrependimento, mas está dizendo vai melhorar tudo. Porque Deus profetizou. Se o meu povo que se chama pelo nome se humilhar, se prostrar e orar e blá blá blá, a terra vai ser curada. Terra nenhuma vai ser curada. Porque ninguém adverte realmente ninguém. Nós não estamos falando de um Brasil, ou de uma Itália, ou de uma França, ou de um Japão em crise. Nós estamos falando de um planeta inteiro em dores de parto. E se está em dor de parto é porque está para nascer. E quando tem que nascer, nada impede. Não adianta a mulher estar ali na sala do hospital, ali na sala do trabalho de parto, sofrendo. Não adianta dar um remedinho para ela, para passar a dor, porque não passa. Ela precisa sentir a dor, porque se ela não sente dor, não tem contração e não tem nascimento. Se a contração não for bastante, eles levam ela para a sala de cirurgia, rasga ela e arranca a criança, sempre com dor. Porque seja antes ou depois, a dor vai ter sempre, porque quando vem nascimento, vem dor. Antes do nascimento tem dor. E está falando que o povo é igual aos sacerdotes, porque se você vai numa igreja que está apostatada e você tenta falar com a pessoa, olha, você está em pecado, porque não é isso que está acontecendo, a coisa está bem mais profunda. O caso é muito mais sério, não é o presidente que vai mudar, que vai resolver o nosso problema, agora vem as Olimpíadas, tudo volta ao normal. Não! Nós estamos em cima de uma bomba relógio. E só vai escapar dessa bomba relógio quem começar a clamar a Deus de todo o seu coração, como nunca. Como nunca. Orar como nunca, jejuar como nunca, ler a Bíblia como nunca, se santificar como nunca, se concentrar como nunca. Senão não tem como escapar. Está vindo a tempestade. Mas aí essas pessoas, não, mas o meu pastor está dizendo que não é assim. O meu pastor viu, nós oramos, fizemos campanha, fizemos jejum para que Deus resolvesse o problema do Brasil e agora você vê, está sendo aprovado o impeachment da presidente. Quer dizer, tudo aponta que a nossa oração funcionou. Grande ilusão. Mera ilusão. Perigosa ilusão. Porque o Brasil pode dar uma estabilizada por meses, 2, 3 meses, 6 meses, talvez 1 ano. Mas, amados, não é só o Brasil. O Brasil é uma parte de um todo que está em cima de uma bomba relógio. Se explode o Yellowstone nos Estados Unidos, o mundo inteiro cai de joelho, porque os Estados Unidos guiam a economia mundial praticamente.
Se a Europa crola o mundo inteiro, porque a bolsa de valores se desestabiliza. A China, enfim, se explode uma guerra realmente lá pro lado de Israel, no Oriente Médio, aí se juntam vários países como Rússia, Irã, explode o mundo, amados. Então, se você corre do cachorro, você cai na boca do lobo. Se você corre da boca do lobo, você cai no braço do urso. A gente só vai ter proteção se a gente orar nesses dias. Não tenha ilusão que vai resolver. Ana Paula acabou de arrumar um emprego. A mulher falou, Ana, se você aprender aqui, você vai ter futuro. E é um trabalho que há tempos, outros dias atrás, outros tempos, tem uma perspectiva muito linda, muito séria, muito forte para mim. Eu não estou trabalhando de costureira meia boca. A mulher é conhecida na Itália inteira, é uma grande estilista. É uma pessoa que tem nome, que usa só coisa fina, coisa de renome, de estilistas famosos no mundo inteiro. E ela está lá cheia de serviço e está tendo uma paciência, ela e as amigas dela, as costureiras que estão lá para me ensinar. E nada tem sido escondido. Então eu poderia pensar, é uma nova profissão, eu vou ser uma costureira profissional de alta moda, não é só uma costureira, mas de alta moda, tem perspectiva. Eu poderia até num futuro criar o meu próprio modelo de roupa, mas ela falava aquilo com tanta paixão, porque ela é completamente apaixonada pelo trabalho que faz. E eu pensava no meu coração, meu Deus, será que eu vou chegar pelo menos a aprender a costurar uma saia direito? Sozinha e concluí-la? Porque eu não sei, amados, quanto tempo a gente vai ter nesse mundo. Não adianta se iludir com as belezas que a vida nos traz. Talvez a distração para o nosso caminho. Eu, no meu caso, é uma necessidade. Deus sabe que eu preciso ajudar a minha irmã. Ela precisa realmente, desesperadamente, da intervenção de Deus na vida dela. Então, meus queridos, eu estou ali, mas o meu coração está em Deus. E os irmãos não têm ideia de como que eu tenho temor de me afastar dos caminhos do Senhor ali, naquele ambiente mundano. Porque todo mundo é do mundo, eu não posso pôr o fonezinho no ouvido para ouvir uma pregação, porque tem um rádio ligado, todo mundo sentado pertinho, então eu tenho que ficar ali naquele ambiente. É osso, amados, é luta. Eu só tenho antes e quando eu volto para casa momentos para ter com Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas. E aqui Deus continua. Por isso tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçará de noite. Está falando de caída. O povo apostatado, iludido, que está aí seguindo fantasia da boca de pastor, falsos profetas, falsos pastores, está falando que eles vão tropeçar. Está falando que eles vão tropeçar de dia, quer dizer, o dia é o momento em que nós estamos, mas a noite é quando vai vir as trevas. Está dizendo que primeiro o povo vai tropeçar. E é o que está acontecendo. Multidões estão se perdendo dentro das igrejas. Mas aqui está falando que o pastor deles vai tropeçar de noite. Quer dizer, na hora das trevas, na hora que o mundo ficar em treva, Deus ele vai acabar com todos esses falsos profetas, falsos pastores, servos maus vão ser lançados na prisão. E o profeta contigo tropeçará de noite. É quando Deus vai mandar um juízo. E destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído por quê, amados? Porque lhe falta conhecimento. A famosa frase que todo crente conhece. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque se você não tem conhecimento de Deus, você não tem conhecimento das coisas que Deus está passando nesses dias para a igreja. Você não tem noção do que está acontecendo. Você está na fábula, na fantasia. Você está viajando na maionese dentro das igrejas. Você está indo para o inferno dentro de um templo. Se aquele pastor não está pregando arrependimento, se aquele pastor não está levando o povo a orar, a jejuar, a clamar, a interceder, a pedir salvação. Você tem uma mãe perdida, um pai perdido, um marido, uma esposa, um filho perdido? É agora o momento de você clamar pela salvação dessas pessoas mais do que nunca, porque está acabando o tempo. E quem sabe Deus vai ter misericórdia e vai resgatá-los em tempo, antes que venha o dia mau do tudo. Eu tenho essa esperança. Não sei o que Deus vai arrumar. Cheguei a pensar, quem sabe Deus levou minha mãe a uma cama, deixou ela nessa condição para que de algum modo, que eu não tenho ideia, ele vai trazer o coração dela para ele. Porque se for depender dela,
buscar a Deus de espírito e verdade, ela não vai, porque ela acha que está bem. Eu sou santa, eu sou católica, eu sou uma boa mulher, eu sou isso, eu sou aquilo, e e tototó, e tá indo para o inferno. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu, Deus, te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Inferno. Visto que te esquecestes da lei de Deus, do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos, quer dizer, da congregação desse sacerdote, da sua geração, desse povo que ele apacenta. Porque a Bíblia fala de filhos na fé também. Olha só, é toda uma coisa aí, quer dizer, porque um sacerdote que prega mentira, vem a ovelha e ouve a mentira. Se aquela ovelha que ouve a mentira, aceita a mentira, compra a mentira e vive a mentira, são os dois caminhando nas trevas. E do mesmo jeito que o sacerdote vai ser punido, vai também a ovelha, porque ela não procurou examinar aquilo que o seu pastor fala. Se você está numa igreja, você não examina diante de Deus aquilo que você escuta dentro da sua igreja, você está correndo o risco de se perder junto com o seu pastor. Só para ter uma ideia que nível que nós estamos. Tem uma irmã que precisava casar. Ela precisava acertar a vida dela diante de Deus. E ela estava com seu companheiro e eles iam numa igreja de crente. Viveram vários anos sem casar. No civil, não estou falando casar na igreja, casar no civil, oficializar a sua união diante de Deus. A irmã e o moço vai na igreja e fala com o pastor, ó pastor. O moço falava, né, a minha mulher agora não quer ter mais nada comigo, porque ela entendeu que é pecado, que a gente está em prostituição, porque nós não estamos oficialmente, né, ligados num documento e não sei o quê, e e tototó. E o que o senhor acha disso? O pastor vira e fala, não, peraí, você não pode negar para o seu marido, porque vocês já são um casal, vocês têm até uma filha, vocês já são uma família, vocês vivem junto, ele sustenta você, e e tototó. Se você não cumprir o seu dever de mulher, está falando de sexo, amados, para quem não entendeu, se você não cumprir seu dever de mulher, seu marido vai adulterar. Aí ela veio me perguntar, mana, você acha que é isso? Mas como é que ele pode adulterar se ele não é casado com você? Aonde é que esse pastor tirou essa pereba? Quer dizer, se não casou, vai adulterar, ele está na prostituição, ele está só se prostituindo ainda mais. Mas ele nunca que vai te adulterar e você não vai ser passado por uma mulher cornuda do marido. Mas ele vai estar só se prostituindo com outras mulheres ainda mais. Então o pastor simplesmente dá um conselho desse para um casal. E se o casal, então tá certo, o pastor é meu pastor. Ele falou que a gente não está em pecado, então a gente está vivendo numa casa, tem um filho, está vivendo bem, vamos continuar, e champanhe. Vem um arrebatamento, fica tudo para trás. Porque a Bíblia não fala assim, a Bíblia traz outras conversas. E esse pastor, do mesmo jeito que ele está dando esse tipo de conselho para esse casal, que sabe quais são os outros conselhos que ele está dando para os outros irmãos, para os outros membros, para as outras ovelhas? Da onde que tira essas coisas sem base bíblica? E aqui fala, quanto mais esses se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Porque é isso que está acontecendo. Eu lembro, há 20 anos atrás, quando eu era crente, poucas eram as igrejas evangélicas no Brasil. Quando eu era criança, crente era motivo de deboche. Ah lá vai a crente, como é jeca, como é brega, como caminha feio, que cabelo feio, que roupa feia. Ninguém queria ser crente. Hoje ser crente é moderno, é moda. Hoje ser crente no Brasil é moda. E quanto mais se multiplicou, mais pecaram contra Deus, porque você está vendo teatro em cima de púlpito. Vocês estão vendo batismo em toboágua? Vocês estão vendo profeta levantar profecia que não veio da boca de Deus? Você está vendo o povo abrir motel gospel, abrir boate gospel, igrejas sérias que pareciam que deveriam ser sérias, abrindo boate gospel, para que o povo fique tranquilo. Cantor gospel se vestindo com roupinha apertadinha, roupinha de moda, todo sexy em cima do palco, cantando todo, e as mulherzinhas lá tendo caloria. Vai me dizer que não? Cantora gospel, parecendo uma diva, toda produzida, linda. Vocês acham que esse povo não leva a gente a adulterar? Homens e mulheres a desejá-los? A ter fantasia com esses ídolos? Vocês acham que não? Mas, gente, por favor.
Alimentam-se do pecado do meu povo. Olha aqui. E Deus fala: eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Tem desejo ardente pela maldade. Os homens hoje, eles querem praticar as coisas erradas porque eles têm um desejo. Enquanto eu não falar mal de uma pessoa, eu não estou em paz. Enquanto eu não acusar aquele ali, eu não tenho paz. Enquanto eu não levantar uma polêmica, eu não estou bem. Enquanto eu não desfilar com a minha roupa nova, eu não vou ficar bem. Meus irmãos. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão. Porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Tem uma pastora aí na internet pedindo às irmãs do Brasil para tirar a vaidade, tirar os brincos, tirar as joias, tirar os vestidos, tirar certas coisas, ficarem naturais diante de Deus, sabe? Isso não quer dizer que quem não fizer vai ficar para trás, vai ficar na grande tribulação, mas quando ela falou isso, eu também já tenho falado há muito tempo. Olha, minhas irmãs, e olhe, meus irmãos, porque ela fala para as irmãs, eu falo para os dois, para os irmãos e para as irmãs. Se você é um rapaz que está me ouvindo, você é um rapaz bonito, tem um belo porte físico, não precisa ser muita coisa não, mas tem um porte normal, você veste uma calça de marca, que só por ser de marca já veste bem, bota um sapatinho todo arrumadinho, com a etiquetinha de marca, um belo relógio no pulso, uma camisa que te está bem vestida, bem caída no corpo. Arruma seu cabelo, faz um corte sensual. Às vezes você tem um cabelo muito bonito, faz aquele corte sensual, cabelo que cai na cara, cabelo que você fica pondo para trás da orelha. Às vezes você usa produtos para cuidar da sua pele, você fica muito bonito, você é um rapaz muito bem apresentado. Você pode ter certeza que muita mulher te deseja, te cobiça. E no meio disso, mulher casada. Às vezes você senta na igreja com aquele perfume importado. A mulherada sente, às vezes a mulher está ali de cabeça baixa tentando orar, de repente bate o perfume no nariz dela, ela levanta e começa a te olhar. Isso também para as irmãs. Isso é sensualidade. Isso é sensualidade. Querer falar bonito, querer impressionar as pessoas. Você às vezes está fazendo sem perceber, você não tem noção do que você está fazendo. Mas que no nome de Jesus o Espírito Santo toque no teu coração e você entenda que a sensualidade, ela tira o entendimento do povo. Porque você está perdendo o foco. Deus, ele nos manda se humilhar. Deus, ele nos manda vestir pano de saco. Deus, ele nos manda sermos simples, humildes e pequenos. A gente não pode ostentar nada. Usa uma roupa mais simples. Usa coisas mais simples. Faz um corte de cabelo mais simples. Por mais que você goste, por mais que você tenha um cabelo lindo, é claro que a gente tende a querer exibir o que tem. Se a gente tem. Mas sabe, amados, é tempo de renunciar a si mesmo para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Eu não posso ser motivo de divisão. Eu não posso estar à frente das coisas de Deus. Esse é um dos motivos que eu, Ana Paula, não ponho a cara nos meus vídeos. Não que eu sou uma mulher bonita demais, linda e sensual demais, tenho que sabe o quê. Mas a realidade é que tem público para todo mundo. Às vezes vai ter sempre alguém que olha para Ana Paula e vai falar, nossa, ela é bonitinha, nossa, é isso, é aquilo. E em vez de prestar atenção na palavra, presta atenção na Ana Paula. Isso acontece, nós somos humanos, a nossa carne é essa. Então eu não tenho esse propósito meu, Deus colocou no meu coração, isso é uma coisa entre eu e Deus, mas vocês não me veem com a carinha no YouTube mais, há muito tempo, porque não é esse o propósito. Eu não quero estar aqui gesticulando na frente da câmera. Vocês precisam só ouvir a voz, porque isso alguém tem que falar. Vocês vão ouvir a voz e a palavra, porque isso foca o irmão, não é distrair. Ninguém distrai nos vídeos da Ana Paula. Porque o que está em foco é a palavra. Esses são os dias que nós estamos vivendo. Se você faz parte da noiva de Cristo, você precisa se endireitar e dar honra a Deus. Comece a tirar os excessos. Eu diria pelo menos assim. Comece a retirar os excessos.
Comece a se vestir com mais simplicidade. Comece a tirar certas coisas que chamam a atenção. Ah, não, mas eu gosto de andar perfumado, eu gosto de andar perfumado. Toma um belo banho. Toma um banho gostoso, um banho com sabonetezinho bem que hidrata a sua pele. Passa um creme, basta. Passa um bom desodorante. Mas para que tacar o perfume que custa R$100, R$200? Que a gotinha onde você vai, todo mundo sabe que é você que chegou. Não seja mais o centro da atenção. Faça um jejum dessas coisas, se for o caso. Talvez você é a conhecida como a mais perfumada do escritório onde você trabalha. Comece a mudar. Comece a tirar de você o holofote e apontar o holofote para Deus. E se alguém perguntar, você fala, olha, eu estou vivendo um momento de busca com Deus. Eu preciso que Deus conserte a minha vida, o meu caráter. Ah, fulana, mas você é uma pessoa tão boa, você nunca fez mal para ninguém, falaria o ímpio. Você responde, você não entende. Isso não é o suficiente. Eu preciso enxergar se eu estou sendo orgulhosa no meu coração. Se eu estou sendo soberba no meu coração. Eu não posso mais parar para pensar em tacar um perfume. Eu não posso mais, eu não sinto mais no meu coração essa necessidade, porque o momento é de Deus na vida da gente. Ele tem que brilhar, Ele tem que ser meu perfume. Parece besteira, amados, mas tem muito sentido isso que eu estou falando. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, que está falando dos idólatras, daqueles que ainda estão nas idolatrias da vida. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque a obra a sua sombra. Porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Porém eu não castigarei as vossas filhas que se prostituem, nem as vossas noras quando adulteram, porque os próprios homens, os mesmos, estão se retirando com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Porque naquela época em Israel, entrou os Balaíns, entrou o deus Baal e outras coisas. E foram feitos templos. E naqueles tempos se cultuava muito a fertilidade. Então tinha os prostitutos cultuais, que eram homens e mulheres que ficavam dentro dos templos tecendo, fazendo crochê, tricô, né, na época. Aí vinham os fiéis e iam fazer sexo com os prostitutos cultuais em oferenda ao deus Baal. E o deus Baal tem o obelisco, que é o símbolo do pênis. Olha só, e aqui Deus está falando disso. Porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. O povo que não tem entendimento corre para a sua própria perdição. Você que está idolatrando um pedaço de madeira, uma fotografia, um carro, você mesmo, seja o que for. Você não tem entendimento, mas não é que você está destruindo outros somente. Você está correndo para a sua própria destruição. Eu aqui falando isso, para mim mesma, não tenho nada a ganhar e nem nada a perder. A gente simplesmente lança o alerta, pega quem quer. Porque se você já está no erro, no engano, você vai caminhar para a sua própria destruição, não para dar na Paula, porque eu estou dando contas a Deus daquilo que eu faço. Eu estou procurando trabalhar as áreas da minha vida que eu estou em pecado, que está errado, que não está legal. Eu estou pensando em mim. Eu nem te conheço, talvez eu nunca vou te ver, talvez lá na eternidade, talvez eu nem vou te ver, porque talvez você vai para o inferno. Eu ainda posso ir para o céu pela misericórdia de Deus. Mas quantos ouvem a verdade através da escritura e não aceitam e vão para o inferno? Todo dia está indo gente para o inferno. A Bíblia fala que vem a morte e atrás dela o inferno com a boca escancarada que não se sacia mais, tragando as almas para o inferno. Fala do cavaleiro verdastro ou amarelo, para quem lê na sua Bíblia. Que ele caminha pela terra trazendo a matança e o inferno o acompanha, o segue. E a boca dele está escancarada e não se farta mais. Todo dia tem gente indo para o inferno e o inferno não se sacia. Ainda que tu, ó Israel, que
queres prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá, nem venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven, nem jureis, dizendo, vive o Senhor. Está falando da falsidade. Como a vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro que em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos e deixá-lo. Vou ler de novo que eu estou fazendo bagunça. Ó. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos? É deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Oséias capítulo 4, depois você lê de novo. O negócio é feio, meus irmãos, o negócio é feio. E eu vou terminar esse vídeo, porque já estou na hora de terminar, lendo Mateus capítulo 24, do versículo 32 em diante. Para quem quer ainda consertar-se com Deus, porque ainda está em tempo, olha só. Aprendei-vos, Jesus falando para os discípulos, aprendei-vos, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, aí se você vai ver, né, a pregação de Jesus aí no início do capítulo 24, você vai ver os sinais do fim dos tempos. Aí ele fala... Quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Israel é a figueira. Ela brotou no ano de 1948, se eu não me engano a data. Agora, em 2018, ela faz 70 anos. E a Bíblia diz que o tempo de uma geração é aproximadamente 70, 80 anos, mas mais 70 anos. Diz que depois de 70 anos é fatigoso e enfadonho. Significa que para chegar a 80 anos, quando uma pessoa já está velha, ela passa muita fatiga, muita dor, muito enfado. Israel, depois que a igreja foi arrebatada, ela vai entrar nas últimas semanas, que diz lá o profeta Daniel, as 70 semanas de Daniel. Vai ser a angústia de Jacó. Quer dizer, o resto dos anos da geração de Israel vão ser enfadonhos e cansados. Vai ser muito pesado para esse povo. Então aqui, em 2018, faz 70 anos. E nós já vimos todos os sinais de Mateus capítulo 24 acontecendo diante dos nossos olhos. Terremoto, fome em vários lugares, guerra e peste. Muitos dizendo, Cristo está aqui, está ali, e por aí vai. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aí ele fala, mas a respeito daquele dia, olha, ninguém sabe. Olha aqui, aqui está falando do arrebatamento. Nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, casavam-se, bebiam, se prostituíam, tinham nefilins no meio do povo de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, porque o arrebatamento não vai ser percebido por todos os habitantes do mundo. O arrebatamento vai ser percebido para quem foi alertado sobre ele, tipo, se você na sua casa diz sobre o arrebatamento para o seu pai que não é fiel, para sua mãe, para sua esposa, e você tá falando, eles vão perceber quando você desaparecer. Mas isso é uma casa cheia de gente ímpar que não tem ninguém salvo. Todo mundo tá no xalalá do mundo. Aconteceu o arrebatamento, eles vão continuar ali. Só vai perceber quando acontecer na televisão. Aí eles vão falar que foram os extraterrestres que sequestraram milhares de pessoas, né? Ou então que foram punidos, um povo da terra foi punido porque não estava de acordo, o anticristo vai vir com as suas seduções e mentiras, e eles não vão perceber que foi o arrebatamento. Mas aí, olha só, se não quando veio o dilúvio, quer dizer, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que entrou Noé na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio. Quando disserem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição.
Porque para esses do mundo, quando eles estiverem dizendo paz, paz e segurança, sobrevirá sobre eles repentina destruição. O anticristo, no primeiro momento, ele vai trazer aquilo que ele trouxe para aqueles que se prostraram a ele, deu os reinos da terra. Então, no primeiro momento, com mentira, com falsidade, ele vai enganar muitos e eles vão adorar a besta. Então, você vai ver um momento de êxtase, de alegria no meio dos ímpios, para com a besta e com o anticristo. Quando disserem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado, o outro deixado. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada, tirada com força, arrebatada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai vós também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amados, fechei a minha Bíblia. A proposta minha é essa: oração, arrependimento, jejum para quem consegue e Bíblia. Essa é a minha proposta. Você desesperadamente precisa se apegar a Deus, porque está vindo o momento em que 2 vão estar moendo no moinho. Um será levado, o outro deixado. Deus, ele está vindo buscar a gente que ainda crê nele, que crê nele de todo o coração. Muitos não estão crendo. Muitos estão brincando e fazendo das coisas de Deus chacota. O meu povo está perecendo porque lhes falta conhecimento. É tempo de despertar, virgem que está dormindo. Não seja mais nécia, louca. Vai juntar o azeite. Ainda tem tempo. Talvez a sua garrafinha é pequenininha, não demora muito para encher do entendimento que vem de Deus. Não creia nas fábulas da boca dos homens, mas creia na palavra viva. E não é a Ana Paula, não é o pastor A, B ou C que vai só te ensinar, mas é o Espírito Santo, porque assim está lá em Ezequiel 34 e 35, quando Deus fala que Ele mesmo apacentaria suas ovelhas. Então toma cuidado, comece a perceber e levar em consideração a minha advertência para você no dia de hoje. Jesus está voltando. Tem muito crente acreditando que poderia ser até mesmo nesse ano de 2016. Eu não sei. Eles também não sabem. Mas do jeito que as coisas estão caminhando, a gente já não tem mais tempo para brincar com o pecado. Todo tempo é tempo de vigiar, ficar atento e tomar cuidado, porque as trevas estão se aproximando e com elas vai vir um chamado. Eis o noivo, entrai para as bodas do noivo. E a porta depois vai ser fechada. O caminho que leva é estreito. Você não pode caminhar com outra virgem do seu lado. É só você e Deus. É só você e Deus. Amados, eu vou ficando por aqui no dia de hoje. Amém? Se então vocês veem que eu não estou postando vídeo todo dia ou a cada 2, 3 dias, é por causa disso. Mas podem ter certeza que sempre que eu tiver o momento, o espaço para fazer, eu farei. E Deus vai nos abençoando. Amém? Jesus abençoe a todos, meus queridos, mas abençoe com sabedoria, com prudência, com entendimento, com perseverança, com temor. O temor é o motor para que a gente não peca. O temor, ele nos segura. É a consciência ativa 24 horas por dia do Espírito Santo nos avisando que está certo, que está errado. Amém? Então que o Senhor os abençoe realmente. Amém, amém e amém.